Muito bem, essa aula 11ª vai ser um pouco, como é que eu posso dizer, polêmica. Mas eu preciso trazer essa aula porque foi o que eu vivi por esses últimos dias agora. Olha só, mais de 3 anos de evangelho aqui na internet. Eu só parei um dia desses atrás. Uns dias desses atrás. Porque o que muitas pessoas falam é simplesmente: não para, continua, leva o evangelho, só descansa quando estiver na glória, prega o evangelho, siga o que Josué falou, ou melhor, siga o que Deus falou para Josué. Vá em frente, não desista. Eu sou contigo. Mas, olha só esse ponto aqui, ó. Você vai precisar dar o seu melhor com algumas condições. Quais? Preste atenção. Até os grandes profetas descansaram. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 6. Essa aula aqui, ela serve praticamente não somente para evangelizar aqui na internet, mas também para qualquer ministério. Pastor na igreja, é diácono, é pregador itinerante que prega nas igrejas de várias cidades. Essa aula aqui vai servir para qualquer pessoa que prega o evangelho, que está no campo missionário. Olha só. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Um grande profeta, Elias, aquele homem mesmo que foi para o céu, só que ele não precisou falecer, ele não precisou morrer para ir para o céu. Agora imagine o quão grande era esse profeta, debaixo da graça de Deus, claro. O que eu quero dizer com isso? Se até Elias, que foi para o céu com uma carruagem de fogo, precisou o quê? Deitar e descansar. Nesse momento aqui, meu amado, minha amada, Elias, ele estava sendo perseguido. E a perseguição dele era simplesmente para ser, executado. Deixa eu ver como o nome da mulher que estava perseguindo ele. Era uma mulher bem famosa, que muitas pessoas falam. Jezabel. Se não estou enganado, acho que era esse nome mesmo. Ela estava perseguindo ele, querendo. E de tanto ele correr, sendo perseguido, porque o evangelho dele era simplesmente acusando o pecador, acusando o pecado, melhor dizendo. E as pessoas não gostavam quando ele pregava. E ele simplesmente saiu fugindo. Teve um momento que a perseguição estava tão dura, pesada com ele, que ele chegou a Deus em oração e pediu: Deus, tira a minha vida. Eu não estou mais suportando. As pessoas estão me perseguindo, querem tirar a minha vida. Tira a minha vida, meu Deus. Só para você ter ideia do quanto que ele estava sendo perseguido. Agora imagine você o tamanho da perseguição que ele estava passando para chegar ao ponto de pedir para Deus tirar a vida dele. Deus não tirou. Deus fez o quê? Fez ele então descansar. Vai ter muitos momentos que você vai ser perseguido, que você vai receber aplausos, elogios, vai ser reconhecido na rua, na internet, em casa, no supermercado, trabalho, vai ser reconhecido, beleza. Mas você vai ser atacado, vai ser criticado, você vai ser
simplesmente cancelado, vai receber mensagens diabólicas te condenando. Por isso que diante dessas perseguições, assim como Elias está sendo perseguido, você vai precisar o quê? Descansar. Ei, relaxa. Descansa. O próprio anjo de Deus estava com Elias. E Elias estava fazendo o quê? Descansando, dormindo. De repente você está assistindo essa aula e está percebendo que no seu ministério, não somente na internet, mas em qualquer lugar que seja, na igreja ou nas ruas, em missão, está precisando de um descanso. Peça a orientação de Deus. Meu Deus, eu estou sentindo que eu preciso descansar. E essa aula 11 aqui, ela veio como uma virada de chave. É o Senhor mesmo que está falando. Se me confirma. Ele vai trazer a confirmação. Como minha mãe sempre falava. Ela já faleceu. Eu tenho até um vídeo lá no meu perfil, Instagram, todas as redes sociais. Minha mãe faleceu, meu pai também já estão simplesmente no seio de Abraão. E minha mãe sempre falava, Deus é pai, não padastro. Então peça para Deus confirmar para você. Se é Ele mesmo está falando para você descansar, e se for Ele, que Ele confirme quantos dias, ou quantos minutos, quantas horas de descanso. Até o próprio Deus descansou, quem dirá você? Você precisa descansar. Descansar. Você está em uma guerra diária, mas às vezes você vai precisar o quê? Descansar. Ao longo do seu ministério, você vai sempre precisar descansar. Claro, você não pode também confundir o seu cansaço com desânimo. De repente você está desanimado, aí você não vai ler 1 Reis 19, 5 e 6 não. Você vai ler aquele versículo que Deus falou com Josué. Levanta a cabeça, eu estou contigo. Se você percebe que é um desânimo, tem dúvida se é um desânimo ou um cansaço, peça para Deus te discernir o que você está sentindo. Meu Deus, é um cansaço, é um desânimo. Que às vezes é um desânimo e o inimigo está colocando na tua mente. Descansa, sendo que no momento Deus está falando, avança. Mas, ao invés de desânimo, é um cansaço. Tem trabalho, tem casa, tem família, tem emprego. Muitas vezes as pessoas têm mais de 2 empregos. Tem cargo na igreja, tem isso, tem aquilo outro. Sua cabeça está quase para explodir, ainda tem que pregar, ainda tem que preparar o esboço, ainda tem que fazer live. Você tem vídeo hoje, tem que gravar. Descansa. Se for desânimo, avança. Se for cansaço, descansa. Ore para o Senhor. Peça a orientação dele. Essa aula aqui foi um divisor de águas para você. Volte sempre nessa aula. Em diversos momentos, volte sempre na aula 11, que tem um tema, até os grandes profetas descansar. Saiba disso. Tenha isso como uma frase na sua vida, de que até os grandes profetas mereceram descansar. O próprio Deus descansou. Pois é. Então, meu amado, minha amada, isso é tudo. Deus abençoe. Finalizou aqui a aula 11. Vamos então para a próxima aula. Em nome de Jesus.